Então, dando continuidade, a partir desse ponto aqui, que foi o ponto que nós paramos, né, na nossa última aula. E, cara, assim, só dando uma relembrada, a gente começou sobre bastante coisa, né, na aula passada. Nós citamos aqui vários filmes, né, que tratam sobre a questão do Velho Oeste, né, Os Sete Magníficos, Django, né, que inclusive é um filme fantástico, velho. Recomendo demais que vocês assistam, tem lá na Eu Netflix. assisti ontem o de Django. Pronto, Django Livre é fantástico aquele filme. É, o Django Livre. Muito bom. Django Livre é muito bom. Enfim, tem vários filmes, a gente comentou também. Eu até li para vocês um texto, né, de um chefe, né, de um chefe da tribo Silks, né, que é uma tribo indígena chamada de Silks, né, e aí eu li para vocês, né, um texto da fala dele, e aí nós comentamos sobre essas duas doutrinas, né, norte-americanas aqui, a doutrina Monroe, tá, a América para os americanos, e a doutrina do chamado Destino Manifesto, né, no caso seria quase que uma missão divina de desbravar, entre aspas, né, de desbravar todo esse longo território que é a América do Norte, né? E realmente é muito grande, né? De extensão assim horizontal, principalmente, ele é muito grande, né? Um território bastante extenso, certo? E, e aí nós paramos nisso, né? Parou nesse finalzinho aqui, quando eu falei para vocês que eu iria mostrar para vocês aqui alguns pontos importantes, né? Lembra, viu, pessoal? Lembrando que esse título aqui de expansão para o oeste, ele também pode ser substituído por marcha para o oeste, marcha para o oeste ou corrida para o oeste. Tá? Vocês devem estar lembrados disso também, né? Corrida ou marcha para o oeste. Beleza? E aí, gente, para a gente poder dar continuidade, né? Lembre-se também que foi a época da escravidão, principalmente no sul, né, como nós já vimos aqui, ó, os estados do norte, né, industrializados e contrários à escravidão, né, como a gente comentou aqui naquele slide nosso sobre os dois tipos de colonização, né? No norte, povoamento, e o sul, exploração, né? Lembrando que o sul, escravista, com latifúndios, né, no caso, grandes propriedades rurais, com monocultura para exportação, mão de obra escrava com força, tá? Inclusive, nesses filmes que eu falei para vocês, né, o Django, 12 anos de escravidão, tem outro também que eu recomendo muito para quem quiser conhecer ver como era a situação da escravidão nos Estados Unidos nessa época. E um fato bem curioso, gente, é que o filme do Django, né, ele se passa 2 anos antes da Guerra de Secessão, né? Se passa 2 anos antes da Guerra de Secessão, né? A Guerra Civil Americana. Enfim, e aí tem outro filme também que eu recomendo para vocês. É um filme longo, tá? É um filme aí que beira as 3 horas ou passa das 3 horas de filme, mas você pode assistir de pedaço, né? O nome do filme eu vou até escrever aqui no chat, porque vai que alguém se interessa aqui por assistir. Deixa eu escrever. Ele não é um filme assim tão conhecido, tá? Ele não é um filme assim tão conhecido, mas é triste isso, porque ele é um filme muito, para mim assim, cara, de filme que retrata a escravidão norte-americana, não tem melhor do que esse. O nome do filme é Amistad. Dois pontos, Navio Negreiro. Amistad, Navio Negreiro. Vou escrever aqui para vocês, vou mandar aí no chat. Mandei aí para todo mundo. Ó. Amistad, Navio Negreiro, tá? Tem o 2 já, mas o 2 eu nunca assisti. Eu sei que o 1 é extraordinário. O 1 cara, é um livro de história estampado na tua cara, sabe? Um livro de história fantástico, fantástico. Amistad, Navio Negreiro, tá? Assistam lá, vocês vão gostar bastante desse filme, muito, muito bom. Né? Alguns outros são mais conhecidos, como, por exemplo, 12 Anos de Escravidão, o próprio Django mesmo. Tem outro filme também, que também tem na Netflix, também, assistam lá. O nome do filme é Estado de Liberdade. É outro filme também que vocês vão curtir bastante, que também retrata a escravidão norte-americana, tá? Estado de Liberdade, o nome do filme, tá? Estado de Liberdade. Filme também muito bom. Eu não concluí ele. Eu comecei ele há um tempo atrás e parei, depois eu vou recomeçar do zero de novo. Né, que eu tô até esquecido já, mas é um filme é Estado de Liberdade. Muito bom também esse filme. Tá? Então, enfim. Então, o Sul ele era mais voltado para a exportação de algodão para a Inglaterra, né? E os Estados Unidos, gente, ele já estava entrando, olha o último ponto desse slide, né? Os Estados Unidos já estava entrando nos chamados princípios federalistas, tá?
Ou seja, federalismo é quando você tem um presidente, quando você tem um líder máximo, certo? Você tem um líder máximo aí na sociedade, tá? Então, cara, olha só, eu quero mostrar para vocês aqui alguns pontos antes de a gente falar, antes de a gente ir para a Guerra de Secessão. Na verdade, inclusive, nós só entraremos na Guerra de Secessão na próxima semana, tá? Na terça-feira já entramos de fato na Guerra de Secessão. Mas para hoje eu quero mostrar para vocês aqui alguns pontos importantes dessa expansão, tá? No caso, dessa expansão, como eu falei para vocês na aula passada, né? No caso dessa expansão das 13 colônias para dentro do território, certo? Como foi que se deu essa expansão para dentro do território norte-americano, certo? Então, só um minutinho aqui para me colocar uma página em branco para me poder digitar para vocês aqui, tá? Bom, vamos lá, gente, aqui, tá? Deixa eu colocar aqui a parte de texto. Beleza, gente, vamos lá. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente, olha só. Aspectos importantes, tá? No caso aqui são alguns aspectos importantes do que nós poderíamos chamar, no caso aqui, dessa expansão, tá? Da expansão para o oeste, tá? Para o oeste, certo? Então, no caso, gente, aqui, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, pessoal, é isso, tá? São alguns aspectos importantes aí que nós vamos ter dessa expansão para o oeste, certo? Vamos lá. Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês aqui, gente, hoje, primeiro aspecto, vocês podem até tirar print desse slide aqui quando terminar, tá? Porque lembrando que ele não faz parte daquele slide original, certo? Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês aqui, gente, é o seguinte. E, claro, primeiro aspecto e mais forte, eu diria até que um dos mais absurdos e mais pesados, tá? De tudo que aconteceu, certo? Então, qual é esse primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês aqui? Preste atenção, gente, aqui. Choque, tá? No caso aqui, choque dos... não sei se eu coloco estadunidenses. Dos estadunidenses com os nativos, tá? Então, isso aqui é o primeiro aspecto, gente. Choque dos estadunidenses com os nativos, tá? Então... Precisa copiar, professor? Não, cara, aquilo que eu falei para você, tá? Se quiser tirar print da tela, depois você tira print, fica mais fácil e mais rápido, tá? Mas só quando eu terminar todos os pontos, certo? Então, gente, primeiro ponto importante aqui, primeiro aspecto importante a gente deve lembrar aqui dessa expansão para o oeste norte-americana é justamente esse choque dos Estados Unidos com os nativos, tá? E, cara, eu digo para vocês uma coisa, pessoal. Isso aconteceu da maneira mais violenta, tá? Isso aconteceu da maneira mais violenta possível, certo? Inclusive, é um fato curioso, pessoal, que poucos filmes, como é interessante, a maioria desses filmes que nós tratamos, que eu comentei com vocês agora, Amistade Navio Negreiro, o Django, Estado de Liberdade, 12 anos de escravidão, a maioria deles, claro, são obras extraordinárias, porque retratam muito bem, né, como era o tratamento com os negros, né, lá nos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu já percebi e que é muito curiosa é que pouquíssimos, você conta nos dedos, os filmes que tratam como era o contato com os indígenas. Pouquíssimos vão abordar essa questão de como era o trato com os indígenas, para vocês terem uma ideia, tá? Então, mas esse choque está sendo de maneira muito violenta, tá? Muito violenta, certo? E claro, gente, óbvio, né? Os indígenas também revidaram, né? Isso aqui é meio que óbvio, né? Se você tem ali, gente, vamos relembrar do texto do povo Silks, né? Vamos relembrar aqui do povo Silks, por exemplo, né? Aquele texto lá do chefe, onde ele fala sobre a terra. Poxa, ele fica falando algumas indagações, né? Como é possível os caras virem aqui se apropriar da terra, destruir tudo, e depois ainda tem aquele cara, é um texto fantástico, né? Então, foi um choque que obviamente, pessoal, esses índios, esses nativos indígenas, obviamente que eles vão revidar. Mas aquilo que eu sempre falo para vocês, desde o 7º ano, relembrei, vamos puxar pela memória aí.
desde o 7º ano, quando eu falei com vocês, quando eu trabalhei com vocês, aquela ideia de aquele povo lá, os incas, maias e astecas, e como os espanhóis, né, da maneira mais cruel possível, dominaram eles, né? Cara, aconteceu basicamente a mesma coisa aqui, né? E lá, desde o 7º ano que eu comentei com vocês, por mais que esses indígenas tenham tenham uma boa técnica de combate, né? Com arco e flecha, com lança, com escudo, machado. Mas, cara, que chega um cara com a arma, né? Você não tem condições. Você não tem como enfrentar um cara com uma arma, né? Se o cara tá com a arma, você pode ser o melhor ninja possível. O cara dá um tiro em você e acabou. Certo? Então, foi de uma maneira bem brutal, tá? Vamos lá. Segundo aspecto que eu quero trazer para vocês aqui. Segundo aspecto, tá? Dessa expansão aqui. O segundo aspecto, gente, tá? Preste atenção aqui. Segundo aspecto que eu quero trazer para vocês hoje é disputa, tá? Disputa por territórios com outras nações, tá? Tá? Com outras nações, tá? Exemplo disso, gente. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas Territórios, o senhor botou territótios. foi só a digitação, Góis. Você não sabe o que é territórios? Então, assim, esse próximo ponto aqui eu vou digitar de novo, porque o Góis deve ter toque. Vou digitar de novo aqui, tá? Só para vocês não ficarem agoniados aí, se tiver alguém com toque. Vamos lá. Disputa, tá? Por territórios. Tá melhor agora, Góis? Tá. Territórios. Tá melhor agora, né? Desculpa aí, senhor dono do dicionário de português. Senhor Aurélio. Desculpa aí, senhor Aurélio. Tá? Por nada. Outras nações, tá? Com outras nações. Disputa por território de outras nações, tá? Como eu falei para vocês, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas uma das nações que entrou muito em contato com os norte-americanos foi a França, tá? Foi a França, certo? Ela teve um certo contato, mas diferente do que a gente pode imaginar, esse contato não foi através de guerra, tá? Esse contato aí não teve treta armada não, certo? Então vamos lá. Terceiro contato, terceiro aspecto importante dessa expansão aqui. E obviamente isso também aconteceu quando a Espanha veio aqui colonizar, né, a região da América do Sul, também isso aconteceu, certo? No caso aqui, descoberta do ouro, a descoberta do ouro na costa oeste, tá? Na costa oeste, certo? Então, isso aconteceu bastante, tá, pessoal? Isso aconteceu bastante. E outra, isso não é novidade para a gente, né? Você sabe muito bem que quando a Espanha veio para cá também, aconteceu a mesma coisa com a Espanha, tá? Essa descoberta do ouro na costa oeste, tá? Não é por nada que a Espanha ela ficou mais focada em quê? Aquela região ali, Chile, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Uruguai, que é toda aquela região litorânea, né? Costeira ali da América do Sul. Tá? Então também isso aqui, a descoberta do ouro foi muito importante. Isso você encontra em qualquer filme também, até em desenho mesmo. Não sei quem assistiu aqui um episódio do Pica-Pau, que ele está lá minerando ouro. Né? O Pica-Pau está lá minerando ouro. Sim. Certo? E o quarto ponto, gente, importante aqui, tá? O quarto ponto que a gente pode levantar aqui também, que foi importante, tá? O quarto aspecto importante, no caso dessa entre aspas, dessa colonização aqui, dessa expansão também, foi o seguinte, olha só, foi um desenvolvimento, tá? Desenvolvimento econômico que acompanhou, deixa eu ver como é que eu posso falar para deixar mais resumido, que acompanhou a ocupação. Pronto, fica melhor assim, que acompanhou a ocupação territorial, tá? Que acompanhou a ocupação territorial. Gente, o que eu quero dizer com isso aqui? Tá? Preste atenção. O norte, ele sempre foi mais, ele assim, em linhas gerais, tá? Deixa eu ver aqui. Com certeza, Emily. Com certeza, né?
Até porque a mentalidade francesa, para quem não viu, gente, a Emily perguntou aqui, se o Brasil fosse colonizado por outro país, como por exemplo a França, se o Brasil seria diferente. Eu digo para você, eu posso afirmar com toda certeza. Gente, a América Central e a América do Sul é zoada, é fraca, bicho, assim, completamente zoada por um simples e único motivo. As duas potências que colonizaram o Sul, a América do Sul e Central, foram Espanha e Portugal. E Espanha e Portugal tinham uma mentalidade diferente, eles tinham uma mentalidade exploradora. Enquanto que a mentalidade inglesa e a mentalidade francesa, alemã, era uma mentalidade mais colonizadora. Certo? E isso, Emily, eu não preciso nem ser um gênio da história para a gente ter essa noção. E eu posso afirmar com toda certeza. Se o Brasil tivesse sido colonizado por outra potência, que não fosse Portugal ou Espanha, eu acho que se fosse pela Espanha, o Brasil ainda seria pior do que é, né? Mas se fosse colonizado por outro país com uma mentalidade diferenciada, o Brasil seria outro. Com certeza absoluta, o Brasil seria outro. Tá? Bom, então, gente, esses aqui são aspectos importantes. Tá? Podem tirar print da tela agora, quem quiser. Tá? Podem tirar print da tela. Inclusive, recomendo que vocês tirem print da tela, porque aqui não faz parte do slide original. Tá? Não faz parte do slide original. Então, lá na frente, quando vocês forem fazer a prova, né, provavelmente com ação sobre guerra de secessão, se a gente for precisar, não vai estar no slide. Tá? Então, tire print da tela, mande para todo mundo, por favor, se tiver algum grupo pessoal só de vocês. Tá? Bom, vou apagar aqui, tá? Já tiraram print, né? Já deu tempo suficiente. E a segunda parte da nossa aula de hoje, pessoal, que eu quero trazer para vocês também aqui, tá? A nossa segunda parte da nossa aulinha de hoje, que eu quero trazer para vocês, é o seguinte. 3 formas de conquista, tá? Eu quero trazer para vocês aqui, gente, 3 formas que os americanos, que os estadunidenses, de forma geral, tá? Utilizaram para conquistar, tá? 3 formas de conquista, certo? É isso que eu quero trazer para vocês agora, tá? E, cara, essa aqui é uma parte bem importante do assunto, gente. Bem importante do assunto, certo? Porque aqui, com essa parte aqui, vocês vão conseguir entender o porquê dos Estados Unidos ter ficado tão grande e ter ficado tão rico. Vamos lá. A primeira forma de dominação que eu posso trazer para vocês aqui, inclusive essa aqui foi bem interessante, tá? Foi bem interessante. Diferente do Brasil, que roubou a parte que pertencia à Espanha, vocês já devem estar lembrados disso, né? Que naquele Tratado de Tordesilhas, o que hoje é o território brasileiro ficou partido ao meio, né? O que pertencia a Portugal era só aquela partezinha do litoral, mais ou menos ali, né? E toda aquela outra parte ali pertencia à Espanha, mas lá naquela época, depois do ciclo do açúcar, né? Quando nós entramos aí no comecinho do ciclo do ouro no Brasil, devem estar lembrados que os bandeirantes, né? Os bandeirantes eles roubaram, né? Eles invadiram o território francês, perdão, o território espanhol, certo? O território espanhol, tá? Então, como eu falei para vocês, diferente dos bandeirantes do brasileiro, brasileiro já naquela época já era zoado, né? Diferente dos brasileiros que roubaram, que invadiram e tomaram a terra que pertencia à Espanha, aqui os Estados Unidos utilizou essa forma aqui, gente. O método da compra. Cara, isso é muito interessante. Gente, como eu falei para vocês, né? Agora voltando ao que eu tinha comentado com vocês. Boa parte do território norte-americano, que hoje é o norte ali. Cara, eu digo para vocês, gente, cerca de 40% do que hoje em dia é Estados Unidos pertencia à França. Vocês sabiam disso? Principalmente aquela parte do norte, do extremo norte do território norte-americano, do território dos Estados Unidos. Pertencia à França. E quer que eu dou uma prova disso? Gente, um país famosíssimo do Canadá, chamado Vancouver. Qual é a língua mãe? Vocês sabem, pessoal, quais são as 2 línguas que são faladas no Canadá? Francês e inglês. Perfeito. Francês e inglês. As 2 línguas mãe do Canadá, francês e inglês. E, gente, a cidade de Vancouver... Pode falar. Eu queria aprender os 2 porque eu queria morar no Canadá. Cara, eu também tenho muita vontade de visitar o Canadá. E, gente, por que vocês acham que é francês? Porque toda aquela parte do sul do Canadá,
e que é colada no norte dos Estados Unidos, tudo aquilo ali pertencia à França. Tudo aquilo ali pertencia à França. Entende? Ou seja, todo aquele território ali, gente, foi comprado, no caso, o que hoje em dia é o norte dos Estados Unidos, tá? Gente, tudo aquilo ali foi comprado. E, cara, vamos pensar bem, gente. Olha a diferença de mentalidade. O Brasil invadiu e roubou o território da Espanha. E por isso que o Brasil tem sérias crises econômicas, né, até hoje, porque não tem base nenhuma para as coisas que ele faz. Os Estados Unidos percebeu que todo esse território do norte, ele era muito bom. Ele era um território muito bom para a produção industrial, né, para o trabalho dessas fábricas, né, para encontrar ouro, porque é uma região rochosa. Olha que interessante, vamos usar aqui a geografia física. É uma região rochosa, tá? Com muito minério, não só minério de ferro, mas também outro tipo de minério, como ouro, a prata, né? Gente, olha como é importante a diferença de mentalidade. Né? Olha como é importante a diferença de mentalidade. E os Estados Unidos, né, os colonos do norte dos Estados Unidos, das colônias do norte, percebendo que esse território era tão rico, percebendo que esse território, ele vamos dizer assim, é o que a gente chama de hoje de stonks, né? São os stonks. Os caras percebendo que a longo prazo daria muito lucro, daria muito bom, eles foram lá e compraram. Não precisaram entrar em guerra, não precisaram matar ninguém, ou entrar em conflito com uma potência tão forte quanto eles, né? A França. Não precisava entrar em conflito. Eles foram lá e compraram. E tem alguns historiadores que levantam que em menos de 100 anos eles recuperaram todo o dinheiro de volta. Em 200 anos eles já tinham mais do que o triplo do dinheiro que eles gastaram comprando o território. Então, cara, é tipo de questão de mentalidade, pô. Questão de mentalidade, né? Bom, eu acho que ficou claro para vocês, né, isso aí. A segunda forma a segunda forma de conquista, tá? A segunda forma de conquista utilizada pelos norte-americanos, né, para conseguir as terras aqui. A segunda maneira deles conquistarem as terras, gente, aqui, foi através de negociações diplomáticas, tá? Negociações diplomáticas. E o que é isso? Gente, uma negociação diplomática seria uma negociação através de acordos políticos, tá? Vou te dar um exemplo. Galera, aquela região do... aquela região do... Oxi. Caraca, desculpa aí, só um minutinho aqui. Acabou-se que eu apaguei aqui. Então, olha só. Aquilo que eu estava falando, tá? Aquela região que hoje em dia é o Texas, tá? Texas, Novo México, né? O extremo sul dos Estados Unidos, né? Ali. Aquela regiãozinha ali, pessoal. Deixa eu ver assim. Ah, tá. Entendi, Vitória. Viu, gente? Então, esse tipo de... aquela regiãozinha ali, que hoje em dia é o Texas, que hoje em dia é o Novo México, que hoje em dia é aquela... Eu esqueci agora, cara. Tem um estadozinho. Tem um estadozinho que ele é bem interessante. Consertar o quê, Vitória? Pelo amor de Deus, meu irmão. Consertar o quê? É colocar isso aqui, é um ponto e vírgula. É isso aqui, que tá faltando consertar? Pelo amor de Deus. Cuidado, viu? Cuidado. Isso aí é sério, gente. Tenham cuidado com esse estoque de vocês, tá? Ó, uma coisa que eu sempre já falei para alguns alunos meus, principalmente quando eu estou na aula de psicologia, não alimentem o estoque de vocês. O senhor escreveu negociações. Ah, tá. Gente, mas vocês não sabem o que é negociações, pessoal? Ó, psicologicamente falando. Mas é justamente isso que eu estou falando. Se você ficar focado nisso, você vai ficar agoniado a vida inteira. Gente, a base da psicologia, gente, a base da psicologia, vocês não podem alimentar toques. Ah, mas é involuntário. Mas você alimenta quando você fica só olhando para isso, quando você dá a sua atenção para isso. É tipo aquelas pessoas que dão atenção para coisa ruim, para notícia ruim, por exemplo.
Entende? Tipo, acontece um monte de coisa boa na tua vida, tu não dá nem valor. Mas quando acontece alguma coisa ruim, aí para isso, você dá valor. Né? É como se você... É como se você conseguisse reter só o que tem de ruim. Gente, cuidado com o que vocês alimentam na vida de vocês. Mesmo seja algo involuntário. A mesma coisa se aplica, gente, tá? Com todo respeito. Só um minutinho, tá? Deixa eu digitar logo isso aqui. A mesma coisa Se eu se corrigir aplica... diplomáticas, eu tava agoniada. Tá, olha outra coisa aí, tá vendo? Ó? Outra pessoa também com a mesma coisa, tá? Gente, é isso que eu tô falando pra vocês. Eu não ligo, É isso que eu tô não. falando pra Aqui, vocês. tá errado, assim, ó. Se o nome é parecido, o cara nem liga. É negociação. Eu não tinha nem reparado, velho. Eu não Gente, tinha olha reparado, só. não, mas Não aí tem a reparado, Vitória não. falou, aí eu já reparei outro erro. Pronto, vamos lá, deixa eu falar uma coisa com vocês. A base da psicologia, o grande mal... Gente, o que é que vocês acham que vocês vão fazer num psicólogo? Ou num psiquiatra? Geralmente psicólogo. O que é que vocês vão fazer lá? Qual é a função do psicólogo? É te mostrar que muita coisa que você alimenta ou muita coisa que você faz poderia ser evitada. Exemplo, as pessoas costumam reter o que é ruim. Gente, o que é ansiedade? A base da psicologia, ansiedade é excesso de futuro. É quando você se preocupa demais com o que ainda vai acontecer. E outra, com coisas que você não tem controle. Exemplo, você fez uma prova e você não sabe a tua nota. Me diga uma justificativa plausível para você ficar agoniado esperando a sua nota. Você ficar aperreado não vai mudar a tua nota. Você ficar aperreado não vai fazer com que o professor mude a tua nota. É porque a É uma- pessoa sempre vai associar, né? Tipo, eu conheço pessoas que têm, assim, crise de ansiedade, essas coisas, e eles sempre falam que é, tipo, pensando em alguma coisa que pode acontecer no futuro. Tipo, acontecer uma coisa, aí, por exemplo, esse exemplo das provas, tipo, eles pensam logo que com essa nota, se eles não passarem, aí vai acontecer uma coisa que vai gerar outra e vai gerar um problema. Exatamente. Percebeu como esse exemplo que a Mari deu, na verdade, mostra a raiz do problema? A raiz do problema é você antecipar o que você nem sabe se vai acontecer. O que, se você for pensar, se você colocar o seu aplicativo cérebro para funcionar, você vai perceber que não tem base racional nenhuma. Qual o sentido de eu antecipar o que eu não sei? Agora sim, se você não... Vamos nesse exemplo que eu estou dando das provas. Se você é relaxado, preguiçoso, não estudou e fez a prova, aí você pode se martirizar, porque a culpa foi sua. Mas se você estudou, deu o seu máximo e fez a prova, apenas espere, mano. Esse é o problema da humanidade hoje. Ela aprendeu a reter o que é ruim. Então, meninas, Vitória, Emily e os demais aqui da sala, aprendam a reter o que é bom. Se você vê algum erro gramatical, se você vê algum erro de alinhamento, gente, eu também sou assim, você acha que eu não sou perfeccionista, não? Eu sou extremamente perfeccionista. Na música, principalmente, às vezes, quando eu estou estudando alguma música, cara, eu fico doente quando eu vejo algum instrumento desafinado. Mas eu aprendi a não colocar meu foco naquilo. Então, hashtag fica a dica para vocês, tá? Eu sei que é algo que é inconsciente. Eu sei que é algo que é indireto, é algo que você não tem controle, é algo que acontece e já, quando você vê, já está acontecendo. Mas, preste atenção, a opção de você continuar dando foco àquilo é sua. Pode ter certeza absoluta, gente. Se vocês conseguirem fazer isso, a vida de vocês vai melhorar 100%. Certo? Então, hashtag fica a dica para vocês aí da aula de hoje. Não tem nem nada a ver com psicologia. É por isso, cara, que eu sou um defensor forte da ideia de que deveria, cara, haver psicologia e filosofia desde o Fundamentalzinho 1 até o ensino médio. Porque a psicologia e a filosofia ensinam muita coisa sobre autocontrole, muita coisa sobre foco na nossa vida, sobre a nossa mente, sobre as nossas ações, sabe? Mas, enfim. Então, hashtag fica a dica, tá, pessoal? Não levem isso aí como uma crítica para vocês, não, tá? Não levem isso aí pro coração, não, tá? Sabe muito bem que o que eu falo para vocês é pro bem de vocês, tá? Bom, então, negociações diplomáticas nada mais é do que você negociar, como eu estava falando para vocês, aquela região do Texas, Novo México, e aqueles estados que tem ali, Califórnia, né? Aqueles estados que estão ali
no extremo sul norte-americano, aquilo ali pertencia à Espanha, tá? E o que foi que os Estados Unidos fez? Fez um acordo, fizeram acordos diplomáticos, certo? Ali para que não houvesse guerra, não precisasse haver guerra, tá? E a nossa última aqui, a nossa última forma de dominação é através da conquista militar, certo? Através da conquista militar. Ou seja, em outras palavras, através, né, se eu fosse até colocar aqui, gente, olha só, se eu fosse colocar aqui, em outras palavras, através de guerra, certo? E de massacre. E, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal, principalmente com os indígenas, tá? Principalmente com os indígenas, com os nativos indígenas, tá? Com os nativos indígenas, foi utilizada a terceira forma, né? Vamos combinar. Por que os Estados Unidos comprou da França? Porque sabia que poderia se dar mal numa guerra. Por que ele negociou com a Espanha? Porque ele sabia que seria vantajoso para ele e para evitar uma guerra. E por que ele não fez isso com os indígenas, com os nativos? Porque eles sabiam que poderiam dominá-los. Como diz o grande cara da luta americana, da luta racial americana, Martin Luther King, ele fala: quer conhecer alguém de verdade, dê-lhe poder, né? Então aí é que você vai saber se uma pessoa ela é boa, né? Um estado é bom, se um governo é bom, quando ele tem poder nas mãos, né? Então aqui só mostra que de bonzinho os Estados Unidos não tinha nada, né? Porque eles massacraram os nativos indígenas, né? E em todos esses filmes que eu falei para vocês, pessoal, vocês vão ver lá como é que eles tratavam os pretos, né? Os pretos africanos que viravam escravos lá. Bom, gente, então é isso por hoje, tá? O meu foco seria isso. Então, para ter nossa próxima aula, na terça-feira que vem, entraremos definitivamente na Guerra de Secessão, ok? Então, por hoje é